Fenômenos parapsicológicos. Classificação dos fenômenos parapsicológicos, segundo o pesquisador Padre Oscar González Quevedo. Do ponto de vista da causa, os fenômenos parapsicológicos se dividem em fenômenos extranormais e fenômenos paranormais. Fenômenos extranormais porque a manifestação é extraordinária, como em todo fenômeno parapsicológico, e normal porque as faculdades como tais todos temos no inconsciente. Relação de fenômenos extranormais. Hiperestesia indireta do pensamento, hyperlink, IP. Leitura do pensamento, através da linguagem corporal, capacidade de ouvir o pensamento a curta distância, poucos metros. Pantomnesia, capacidade do inconsciente de se lembrar de tudo. Talento do inconsciente, inteligência e raciocínio do inconsciente. Xenoglossia, falar línguas diferentes ou desconhecidas do consciente. Fotogênese, luminosidade causada pela telergia. Telergia, exteriorização e transformação das energias fisiológicas de modo inconsciente. Energia vital dirigida na sua exteriorização pelo psiquismo inconsciente. Psicofonia, sons, vozes, músicas realizadas de modo inconsciente pela telergia ou ectoplasma. Tiptologia, batidas ou raps realizadas de modo inconsciente pela telergia. Telecinesia, movimentos de objetos pela telergia. Fenômeno das casas mal assombradas. Pneumografia. É o termo utilizado para designar os fenômenos de raspagem, escrita, desenhos sem causa aparente, por causa parapsicológica. Aporte. Fenômeno parapsicológico em que a telergia exteriorizada desmaterializa e depois materializa novamente objetos, fazendo-os atravessar muros e outros obstáculos. Pedras caindo do nada, agulhas no corpo, lágrimas e sangue em imagens, etc. Dermografia. A dermografia é uma ação cerebral sobre o sistema nervoso simpático que comanda os corpos capilares da pele. A seleção destes corpos em vias de representar um desenho é uma maravilha, bem fora da fisiologia normal. Agem em estados normais, de transe, de hipnose ou de exaltação profunda. É um fenômeno especial, à margem da fisiologia normal, parapsicológico. Levitação. Fenômeno em que a pessoa sustenta o próprio corpo no ar sob a ação da telergia. Sempre do próprio corpo e nunca levitando o corpo de outra pessoa. Osmogênese. Como todo fenômeno parapsicológico de efeitos físicos, a osmogênese se deve à exteriorização e transformação da energia somática. Esta energia, que segundo os físicos, é uma só com diversas transformações. Em determinadas circunstâncias parapsicológicas, a telergia deixa de ser tecido humano, ou térmica, ou motora, etc., e se transforma em energia odorífica. Escotografia. Fotografias ou filmagens do pensamento. O inconsciente, em raras ocasiões, pode emanar imagens telérgicas invisível ao olho nu, mas possível de impressionar o filme, de máquina fotográfica antiga que trabalhava com negativo fotográfico. Ectoplásmia. Exteriorização visível da telergia. Fantasmas. Aparição de objetos ou em formas de membros do corpo. Fantasmogênese. O inconsciente pode moldar em raríssimas ocasiões imagens ectoplasmáticas em forma de uma pessoa inteira. Fantasma. Ectocoloplasmia. O inconsciente molda imagens ectoplasmáticas de membros do corpo, partes de objetos. Pirogênese. Exteriorização e transformação da energia humana, telergia, em energia térmica calorífica, de tal forma condensada que provoca fogo espontâneo. Fenômenos paranormais. Paranormal é o termo introduzido pelo pesquisador e psicólogo americano H. Carrington, adotado pela Escola Norte-Americana de Parapsicologia e oficializado no Congresso Internacional de Parapsicologia em Utrecht, na Holanda, e 1953, para substituir o de supranormal, sendo que este deve ser reservando-se aos fatos que se devem a outra força superior às da natureza.
Fenômeno paranormal só se deve aplicar aos fenômenos não sensoriais, não físicos. Fenômeno que não se deve a nenhum tipo de energia física conhecido, nem possível. Não físico, mas real, é sinônimo de espiritual no significado estrito do termo. Paranormal, portanto, em sentido real, significa espiritual, faculdade ou fenômeno espiritual. Relação de fenômenos paranormais. PSI Gama faculdade parapsicológica, que ultrapassa o tempo e espaço, possibilitando a telepatia e outros fenômenos, também chamada de ESP, percepção extrasensorial, ou conhecimento da alma, de psicognosis, as primeiras letras gregas. Precognição, conhecimento psigâmico do futuro. Sempre um fenômeno incontrolável, involuntário e inconsciente. Simulcognição, conhecimento paranormal do presente. Retrocognição, conhecimento paranormal do passado. Telepatia, fenômeno no qual a pessoa capta psigamicamente pensamentos ou desejos de outra pessoa. Clarividência, fenômeno no qual a pessoa capta psigamicamente acontecimentos físicos. Características dos fenômenos parapsicológicos. Raridade e dificuldade da observação. Dificuldade em se repetir o fato à vontade. Caráter de inesperado e imprevisível. Aspecto inteligente e intencional de tais fenômenos. Motivação inconsciente. Perigosos à saúde psíquica se constantemente estimulados. O transe. O chamado transe nada mais é do que uma manifestação do inconsciente. Sendo faculdades inconscientes, a pessoa não as reconhece como próprias quando se manifestam. Daí a necessidade psicológica de atribuir essas manifestações a algo ou a alguém. Possessão de demônios, incorporações de espíritos, entidades extraterrestres. Uma ou outra vez, todos podemos ter alguma telepatia, por exemplo. Mas, se são frequentes, merecem cuidados. É perigoso tentar desenvolver essa manifestação constante de faculdades parapsicológicas, pois trata-se de faculdades inconscientes. Se a pessoa tenta desenvolver, pode-se até aumentar a frequência dos fenômenos, mas nunca terá o controle. Isto pode provocar uma cisão da personalidade, o que os psiquiatras chamam de dupla ou múltipla personalidade. As manifestações parapsicológicas não devem ser fomentadas ou desenvolvidas, entre aspas, mas curadas. Fenômenos supranormais. Supranormal. O termo, criado por Frederick Myers, substitui o termo sobrenatural e também o termo milagre, pois são termos mais próprios da teologia. Na realidade, supranormal deve aplicar-se só àquele fenômeno que supera as leis da natureza, que seja considerado impossível. Só depois da pesquisa é que se verifica que esses fatos ocorridos são causados por outra força que não cabe dentro dos limites naturais. Verificou-se também que só acontecem fenômenos supranormais em ambiente religioso divino cristão católico. Observar o ambiente que ocorrem os fenômenos pertence à ciência, e do ambiente e das características se deduz quem é o autor, essa outra força, Deus. Muitos cientistas e até teólogos rejeitam fenômenos supranormais, milagres autênticos, sem nem mesmo estudá-los. Puro preconceito. Corresponde à ciência comprovar e analisar todos os fatos do nosso mundo e se de fato superam as forças do nosso mundo.